meus amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão no canal Espírita Rossano Sobrinho. E hoje eu quero falar sobre entusiasmo, motivação, vontade de realizar. Por que vemos tantas pessoas desmotivadas, tantas pessoas sem ânimo, desanimadas? A palavra ânimo vem de anima, do latim, que significa alma. Pessoas desanimadas são pessoas sem alma, sem motivação, sem alegria para realizar. Vemos muitas pessoas que vivem uma vida normótica, né? Analise, você que me ouve, se a sua vida não é apenas uma rotina sem tempero, sem alegria, sem realizações, sem metas, sem buscas, sobretudo sem metas evolutivas. A maioria das criaturas humanas parece viver apenas dos ombros para baixo, realizando um périplo na Terra, sem muito sentido e sem ampliar a própria consciência, sem ampliar os horizontes espirituais, por exemplo. As pessoas buscam um emprego, um dinheiro e passam a viver aquela rotina de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e no final de semana quase sempre a mesma rotina, sem buscarem valores que elevem a alma a novos patamares, a novos horizontes conscienciais. Primeiro, falta esse sentido de que estamos na Terra para evoluir. Essa concepção ou esse paradigma que o Espiritismo nos oferece, que nós não estamos aqui numa recreação, mas estamos aqui trabalhando por uma melhoria íntima, pela ampliação dos nossos prazeres espirituais, da nossa alegria de viver, da nossa estesia, ampliar a nossa percepção da realidade, porque nós vemos a realidade pelo prisma da nossa mente, da condição evolutiva da nossa mente, da nossa consciência. Então, se eu sou muito limitado intelectualmente, espiritualmente, a minha realidade também é limitada, né? Então, primeiro que falta às criaturas humanas, há muitas criaturas humanas, essa concepção de que nós estamos aqui para evoluir, para desenvolver, para aprender. Normalmente as pessoas buscam trabalho para ter o dinheiro, para ter o conforto, para ter o prazer, para ter o repouso. Mas não há uma busca por melhoria, por evolução, né? Quando Jesus diz, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, havia ali uma sinalização de evolução, de progresso. Claro que não atingiremos a perfeição do Pai, atingiremos uma perfeição relativa ao longo dos milênios, né? Ao longo das reencarnações. Então, muitas criaturas se veem fadadas ao tédio, à falta de sentido. E com isso passam a viver somente dos ombros para baixo as sensações mais primárias, os prazeres mais primários, e não conseguem sutilizar os seus prazeres. Os prazeres da alma, diante de uma arte, de uma obra de arte, de aprender um instrumento musical, desenvolver uma capacidade literária, de produzir algo para um mundo melhor, de abraçar um serviço filantrópico. As pessoas sequer cogitam disso, né? Estou falando da massa humana. Claro que há aqueles espíritos que vão entendendo e despertando. E aí novos horizontes vão sendo descortinados pelo espírito e ele vai avançando. Quando a gente vê almas como Chico Xavier, como Divaldo Franco, que são almas nitidamente que já sobrepuseram esse estágio primário da vida na Terra monótona, né? Muitas vezes o próprio sistema nos torna seres humanos robotizados, repetindo padrões, servindo ao próprio sistema, mas sem perceber que nós somos espíritos. Tudo que é material ficará com a nossa morte. Então, o que nós estamos, de fato, engendrando, construindo, arrebanhando? Quais são os valores para a eternidade? Os valores da intelectualidade, os valores da sensibilidade, os valores da afetividade, da amorosidade. Então, realmente, nós vivemos na Terra, boa parte da humanidade, sem um sentido maior.
falta um sentido maior à criatura humana. E esse sentido é muito difícil de você percebê-lo, porque existem degraus para nós irmos acessando isso, né? Muita gente não entende, por exemplo, uma vida apostolar. Muita gente olha para uma vida de Chico Xavier e acha uma verdadeira loucura, porque um homem que abriu mão de poder, de dinheiro, sendo um gênio, porque de fato era, embora fosse médium e suas obras fossem dos espíritos, mas Chico Xavier era um gênio. Quem conviveu com ele, quem estuda um pouquinho sobre ele, percebe que ele era um homem muito à frente do seu tempo. Poderia ter galgado qualquer patamar de conquista terrena. Qualquer cargo, poderia ser um juiz, um embaixador, um governador, uma pessoa, um grande médico, um grande artista, mas um apóstolo, ele se entrega, é como uma vela que se queima para iluminar os outros. Então, essa mentalidade medíocre que se vive na Terra, essa mentalidade apequenada e materialista, olha para uma vida apostolar e não entende. Aquilo é uma loucura, como é que um homem vive dessa forma? Né? Mas na medida que o espírito vai despertando, ele vai vislumbrando novos horizontes. E ele passa a ter experiências místicas ou mediúnicas ou anímicas mais profundas, de profunda conexão com a deidade. Ele entra, aquilo que Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, esses seres, eles passam a sentir uma integração com a vida cósmica. Tudo isso parece balela para o homem que está nos primeiros degraus evolutivos. Como assim, né? Muita gente vê um jardim florido e olha um poste e não percebe muita diferença. Mas as almas que vão avançando, que vão se sensibilizando, que vão desenvolvendo as antenas, né, paranormais, mediúnicas, anímicas, elas vão se tornando sensíveis diante do cosmos. Então, muita coisa as sensibiliza, porque elas vão entrando em comunhão com Deus, com a divindade em tudo, numa fonte d'água, num jardim florido, numa montanha, diante de uma criança, diante da vida universal. Então, evoluir implica esforço, porque o ser precisa sair dos prazeres mais rasteiros, avançando na direção de prazeres mais sutis e do desenvolvimento da sua sensibilidade. Evolução seria o desenvolvimento da sensibilidade. Então, do homem mais primário, o homem mais primário, ele vive a vida rasteira, a vida das sensações mais fortes, né? Do sexo, da alimentação. Na medida que o ser vai desenvolvendo, ele começa a ter outros prazeres, né? Que diríamos os prazeres da alma. Então falta motivação em muita gente, falta ânimo, há muita gente desanimada, porque esse patamar primário dos instintos, das sensações, ele cansa, porque ele é sempre a mesma nota monótona. Então a evolução é ir ampliando a capacidade de sentir a vida universal. Evolução é o desenvolvimento da percepção e da sensibilidade para sentir a vida universal. Então, espíritos como Francisco de Assis, como Chico Xavier, como Madre Teresa, eles vão contatando uma realidade que nós sequer percebemos, que nós não sabemos que existe. E nós sabemos disso na medida que vamos estudando a vida dos santos, dos sábios, dos grandes mestres, desses seres ascensionados, desses seres que vão vencendo a materialidade e desenvolvendo a espiritualidade. Esse é o caminho da evolução, né? É o caminho de ampliação da percepção, e o indivíduo vai se sentindo cada vez mais integrado ao cosmos, mais unificado ao todo. E aí não existe falta de ânimo, não existe tédio, não existe tristeza. A tristeza pode passar um momento ou outro, mas o indivíduo vai cada vez mais se conectando ao cosmos. Então, busquemos esse caminho. É uma porta estreita, como disse Jesus. É uma porta de esforço. Ah, mas como que eu faço?
Por exemplo, as leituras de obras elevadas, isso vai sutilizando o psiquismo. Quando você se dedica a ouvir boas músicas, a ter boas conversas, você se dedica a uma obra de caridade e vai treinando, porque a caridade material, o Espírito Irmão José diz que a caridade material é um treinamento para o amor. Então muita gente ainda nem ama. Está rasteiro, tem sensações. O amor já é uma coisa mais sofisticada do ponto de vista da alma. Quando o indivíduo está numa obra de caridade, ele vai sutilizando o seu sentir, para sentir cada vez mais. Então, evoluir é isso. E na medida que o ser vai descobrindo os prazeres da alma, ele vai tendo mais e mais motivação em tudo aquilo que realiza. Ele passa a ver o seu próximo irmão, ele passa a ver a Terra como uma escola abençoada, onde ele está trabalhando, porque a Terra é isso, né? É uma escola de desenvolvimento anímico, de desenvolvimento das almas. E quando o indivíduo desperta para isso, ele sai das coisas rasteiras, ele quer cada vez mais avançar, sentir-se pleno, sentir-se integrado e colaborar. Ele passa a ser também um co-criador com o Criador Supremo, porque ele passa a ser agente da luz, agente do bem, e não um parasita da vida, né? A pessoa parasita, ela está só recebendo. Ela reclama se está frio, ela reclama se está calor, ela reclama se o mundo está bom, ela reclama. Ela se vê vítima. O ser consciente sai do vitimismo e passa a agir, a construir o mundo que ele quer. O mundo não está bom, o que eu posso fazer? Na minha casa, no meu bairro, na minha rua, no meu trabalho, como eu posso atuar? Então, sair do desânimo para a ação construtiva. Esse é o caminho. E ir trabalhando constantemente para o nosso progresso, que Allan Kardec chamou de intelecto moral. Tornar-se uma pessoa mais bonita, falar melhor, se expressar melhor, viver melhor, ser mais agradável, mais educado, mais gentil, mais elegante. É uma questão de elegância da alma. A alma vai ficando elegante na medida que evolui e vai saindo do primarismo, né? Daquela coisa torpe, daquela coisa grotesca, daquelas conversas sem sentido, vazias, bobas, infantilizadas, porque ela está a caminho de algo melhor. Então, há todo um caminho que o espírito vai fazendo para se tornar melhor, uma criatura melhor para si mesmo e para os outros, ok? Dessa forma, vamos vencendo o desânimo. Vencer o desânimo é descobrir o sentido da vida, que é evoluir intelecto-moralmente e trabalhar para isso. Em vez de reclamar, de lamentar, de criticar, de blasfemar, de atacar os outros, de atacar a vida, de se vitimizar, o indivíduo vai assumindo as rédeas da própria vida e descobrindo que a cada palavra, a cada atitude, a cada emoção, a cada sentimento, a criatura está construindo o mundo que ela quer viver. E deixa de ser vítima e passa a ser construtora da sua própria felicidade e, naturalmente, da felicidade dos outros. Então, saiamos do vitimismo, né? Vamos encontrando alegria de viver, ânimo, alma, né? E vamos construir esse mundo que Jesus solicita de nós. Como ele diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. O sal dá sabor ao alimento, tempera, né? E luz ilumina, traz lucidez, claridade, evolução, ok? Deixe aí o seu comentário, participe do nosso canal, o canal está crescendo, a nossa meta, 4.000 inscritos. Convide um companheiro da sua casa espírita para seguir o canal, um simpatizante, né? Deixe um comentário, mande-nos perguntas, pode colocar aí no comentário do vídeo, para a gente seguir caminhando na construção desse mundo de regeneração, que a gente espera, mas que deve trabalhar por ele, ok? Muita paz, gratidão por você estar aqui acompanhando o canal Espírita Rossano Sobrinho.